Olá pessoal, mais uma vez aqui o professor Rodrigo Vitorino com a disciplina Processo Penal 2, com a matéria Teoria Geral da Prova, hoje especificamente retratando a respeito do princípio da especialidade da prova. Minha fala, os senhores perceberão, será correlata com a teoria da inadmissibilidade da prova ilícita, cuja previsão infraconstitucional se dá no artigo 157 do Código de Processo Penal, e a previsão constitucional se dá através do artigo 5º, inciso 56. Ok? Para a gente começar sobre a fala a respeito do princípio da especialidade da prova, a gente tem que se utilizar, num primeiro momento, de uma expressão, a vinculação causal da prova. Né? Toda prova que ensejar a limitação, o constrangimento, a restrição de algum direito ou garantia fundamental, sobretudo aqueles previstos nos incisos do artigo 5º da Constituição Federal, há, por óbvio, a necessidade de saber sobre o que se trata a investigação preliminar, especificamente o inquérito policial, ou, se já houver ação penal deflagrada, sobre o que se trata o processo criminal em curso. Se analisarmos que há, no primeiro momento, uma investigação preliminar, através de sua espécie, inquérito policial, se tem a necessidade de se observar qual fato oculto está a autoridade policial que preside o inquérito policial interessada em elucidar, interessada em descobrir. Né? O objetivo do inquérito policial, né, com a sua concatenação dos atos investigativos, é a descoberta da prática delituosa, constatando, através desses mesmos atos investigatórios, se realmente houve a prática delituosa e, se houve, demonstrar através de um juízo provisório, um juízo de probabilidade, a sua materialidade, né? A constatação material da infração penal. O outro objetivo, igualmente, desse inquérito policial é elucidar quanto à autoria e participação daquela infração penal específica. Este mesmo raciocínio se dá no curso do processo criminal, através da instrução criminal, da instrução probatória. Né? Se o tema é a prova, existe a necessidade de se observar a realização específica para a consecução e obtenção daquela prova. Como? A gente, primeiro, parte da premissa, se estivermos ou na fase prévia à ação penal, com o inquérito policial, ou na fase do processo criminal, com a instrução criminal, qual que é o objeto de investigação? Qual prática delituosa a autoridade policial ou o Ministério Público, representado pelo promotor, a promotora de justiça, ou na esfera federal, procurador da República, ou a depender do foro, por prerrogativa de função daquela autoridade pública, o Procurador-Geral da República, está se tratando, né? Qual infração penal específica? Delimitado o objeto da investigação preliminar, delimitado o objeto do processo criminal, a depender das circunstâncias, determinadas provas exigem o quê? A manifestação judicial, de forma o quê? A garantir e preservar a reserva da jurisdição. Por quê? Lembra quando o professor mencionou sobre a teoria da cláusula da reserva de jurisdição? Em todo momento que houver a possibilidade, no curso do inquérito policial ou na fase probatória com a instrução criminal de um processo criminal em curso, a restrição da liberdade de locomoção do indivíduo, a restrição de um direito ou garantia fundamental, como, por exemplo, a intimidade, o sigilo da comunicação telefônica, o sigilo bancário ou o sigilo fiscal de determinada pessoa que está sendo investigada, há a necessidade
premente, urgente de se invocar, provocando a função jurisdicional. Somente quem pode restringir, portanto, relativizando aquelas cláusulas previstas nos incisos do artigo 5º da Constituição Federal, é o juiz natural. É o órgão que integra o Poder Judiciário. Quando se tratar de prova propriamente dita, há necessidade de observação de uma expressão, a vinculação causal. Se eu já tenho uma premissa, eu já sei sobre o que se trata aquela investigação policial na fase prévia à ação penal, ou se já estivermos com a instância criminal irrompida, iniciada, com um processo criminal, eu já sei qual infração penal e qual seria, em tese, o autor daquele comportamento, eu devo, para obter aquela prova, se tratar especificamente desse objeto específico. Qual objeto? A materialidade daquele crime e se aquela pessoa que está sendo investigada ou está sendo processada é autora ou partícipe daquela infração penal. Ok? Daí porque, em razão, repito, da necessidade da observância da reserva de jurisdição, sobretudo porque há a possibilidade no procedimento probatório, no procedimento que visa a colheita e produção de prova, haver limitação a um direito, a uma garantia fundamental, eu preciso ter a atenção sobre esta especialidade da prova. Por que especialidade da prova? A prova deve se tratar especificamente do fato investigado ou do fato que é objeto do processo criminal. A prova deve se tratar especificamente daquele que está sendo considerado o autor do comportamento delituoso, indiciado no inquérito policial, ou aquele que está sendo considerado autor daquele comportamento delituoso e já está sendo processado em um feito criminal. Ok? Daí porque a gente consegue já enxergar o princípio da especialidade da prova. Eu devo observar necessariamente qual que é o objeto que se quer provar, demonstrar, confirmar através dos atos investigativos ou através da instrução criminal no processo criminal. Daí porque o professor cita alguns exemplos para os senhores observarem e entenderem essa dinâmica do princípio da especialidade da prova. Se tratando de um crime específico de tráfico de drogas, há a possibilidade de autoridade policial, no curso do inquérito policial, ou o Ministério Público, no curso do inquérito policial, ou no processo criminal já iniciado, representar ou requerer, respectivamente, o mandado de busca e apreensão em desfavor daquele que é apontado como autor do comportamento delituoso, ou, ao menos, investigado numa fase prévia à ação penal, no inquérito policial, ou imputado através do processo criminal, que já tem a sua marcha em curso. Com o deferimento por parte do juiz natural a respeito dessa medida judicial, deste ato judicial, por óbvio, gente, há necessidade de se observar de forma restrita, absolutamente, como se dará esse procedimento. Primeiro, no momento do mandado da ordem de busca e como se operará essa ordem de busca, no sentido de que apanhar objetos, pertences, elementos que façam crer sobre a materialidade do crime ou façam crer sobre a autoria ou participação daquele indivíduo que está sendo investigado ou está sendo processado. Se porventura, na realização e cumprimento desta medida judicial, o mandado de busca e apreensão, essa ordem judicial que determinou a busca de objetos, de papéis, documentos que façam crer sobre a prática delituosa deste tipo de crime, o crime de tráfico,
tiver por parte dos policiais, os agentes que integram o órgão da segurança pública, Polícia Federal, Polícia Civil, no sentido de desviar o objetivo daquele mandamento, daquela ordem judicial, encontrando outros objetos, outros informes, outros documentos que não tinham relação com esta ordem judicial, houve o quê? Um desvio causal da prova. Daí porque eu invoco agora, a inadmissibilidade da prova ilícita, conforme o professor fez menção no início deste vídeo. Artigo 157 do Código de Processo Penal e, igualmente, artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. Se houverem a apreensão de objetos que não tinham relação com esse mandado de busca e apreensão, por óbvio, esta prova é ilícita, devendo ser desconsiderada no curso da investigação preliminar ou no curso do processo criminal já deflagrado. Eu explico melhor essa dinâmica trazida, sobretudo, em razão do princípio da especialidade da prova, no encontro online.